Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo do TICAD para novatos. Nesse exercício vamos utilizar essa imagem do SteadyCAD-CAM 1124 3D Exercise. Nós vamos primeiro fazer com o Part Design. Vamos selecionar o Part Design e fazer ela com o Part Design. E depois vou fazer um segundo vídeo fazendo apenas com o Part. É interessante que vocês que estão começando já comecem a ter uma certa familiaridade com o Part e o Part Design. O Part Design ele é mais fácil, é verdade. Mas o Part também ele vai te dar algumas opções que você não consegue fazer no Part Design. Existem algumas limitações. Então, no primeiro momento, vamos fazer essa daqui usando o Part Design. Tem um link na descrição do vídeo mostrando um trabalho que eu fiz de uma torneira, onde eu utilizo primeiro o Part Design e justamente pelo fato de ter aqui essa rosca, essa daqui e essa daqui, o material acaba ficando muito pesado de se manipular. Depois que você faz a manipulação, você consegue movimentá-lo bem até na viewport. Mas quando você precisa selecionar e aplicar seja uma operação booleana, seja um subtractive pipe, enfim, qualquer coisa que você venha fazer na malha, depois que você fez já, digamos, a fusão dessas roscas, fica bem mais difícil, bem mais demorado. Aí eu acabei fazendo tanto a torneira, nessa parte do corpo da torneira, usando o Part Design, como também fiz mesmo corpo da torneira utilizando o Part. E realmente, utilizando o Part, ele fica muito mais leve para se trabalhar. Mas então vamos lá. Eu vou deixar o link na descrição, assim como também o link do material e da imagem. Então, antes da gente começar a fazer a modelagem, eu vou precisar pegar algumas referências que vai servir tanto para o Part quanto para o Part Design. Então, primeira coisa, quando você vai fazer uma modelagem, sempre procure o ponto 00. Então, aqui no caso, vai ser o ponto 00 e lateralmente eu vou pegar essa borda aqui. Que olhando de cima seria essa borda aqui. Ó. Por que eu vou fazer isso? Porque eu reparei que boa parte das medidas e das referências partem justamente desses pontos aqui. Então, fica bem mais fácil de se trabalhar. Imagine se você colocasse como ponto 00 isso daqui e essa borda aqui. Ia ficar bem mais difícil você calcular de um ponto ao outro, né, o centro de outros pontos, ou seja, você precisa fazer muito mais cálculo. Então aqui já está especificando que aqui é o centro, e eu vou pegar esse daqui como parte também de referência, então a parte posterior aqui. Então vamos começar com um arquivo novo, vamos voltar para o Part Design, vamos voltar aqui para o Blueprint, e também quando você se depara com uma peça, sempre procure desmantelar a peça mentalmente. Então, primeiro, essa peça aqui é um slot, ela tem uma parte aqui que é um slot, depois ela que tem aqui um retângulo. Tem um retângulo visto daqui e também tem um retângulo visto daqui, né? Se você for ver ele em corte. Então você começa a desmontar a peça, percebendo as peças de forma separada. Depois é só escolher uma sequência, digamos assim, para fazer a junção dessas peças e aí você tem a peça final. Então vamos salvar aqui o arquivo para começar. E vamos fazer não seria bem uma extração de dados, mas é apenas criar uma referência. Então a primeira coisa que eu vou fazer é a visão frontal. Eu vou precisar extrair, eu vou precisar pegar como referência essas três perfurações. Então a primeira é essa daqui, ela já está no ponto 00. E ela vai ter 10 milímetros de diâmetro. Eu tenho essa informação aqui, ó, 10 milímetros de diâmetro. Então vamos criar um novo, vamos começar lá no Sketcher. Então não tem body nenhum ainda criado. Vou criar um novo sketch. Vai ser a visão frontal, XZ Plane. Então está na vista frontal. E a gente começa fazendo uma circunferência com 10 milímetros de diâmetro. Aí vamos fazer um segundo. Eu vou deixar eles iguais. Aliás, deixar em igualdade. E a diferença desse daqui para baixo é de 22. Então, 22 milímetros. E agora eu vou fazer esse daqui. Ele tem 32 de diâmetro, está 65 e 12.
Então, esse daqui está pronto. Já vou renomear como sketch ref frontal. E também vou alterar a cor dele. Então, eu vou escolher a cor verde. Vou escolher um verde bem fraquinho. Ok, então agora vamos criar mais um sketch. Agora visto de cima. O que eu vou pegar aqui? Vou pegar essas dimensões aqui, ó, 94, 74, 68, 108. E a posição dela também. Então, a 94 vai estar bem no eixo. Então, vamos criar aqui uma linha com 94. E ela vai estar também centrada. Vamos pegar como referência essa simetria aqui. Elimina a redundância e pronto. Aí vamos criar uma segunda com 74. Também simétrico. Elimina a redundância. E a distância, então, por exemplo, aqui a gente tem 10 e aqui a gente tem 10. 94 para 74 é 20, então 10 para cada lado. Porém, aqui do lado, ela é 9. Então, vamos colocar uma distância de 9 milímetros. Aí, a próxima que nós vamos fazer é essa de 108, que ela está a 62 aqui do eixo. Também vai ser simétrica em relação a esse eixo aqui. E a distância é de 62. Então, ó, por que é mais fácil quando se escolhe já um eixo? Eu só vou selecionar ela aqui e puxo para o lado. Então, automaticamente ela já vai selecionar esse eixo aqui, ó, 62. E aí eu vou precisar agora criar uma distância de 68. Então, eu vou criar dois pontos. Vou colocar uma distância entre eles, 68. E vou deixar esses dois pontos também em simetria em relação a esse eixo. Pronto. Então, esse daqui é o top. Então, referência top. Underline ref traço T. E eu vou deixar ele com uma cor azul. Vamos agora fazer a parte lateral, onde eu vou colocar. Justamente eu quero pegar esse ponto aqui, ó. E essa distância aqui. Essa distância aqui é 28. E essa distância aqui a gente tem que tirar, porque ela vai estar na borda, então a gente vai tirar 3 milímetros. Então vai ficar com 25. E vai ficar aqui também na medida. E essa circunferência também está bem na altura do eixo. Então vamos criar um novo sketch. Agora ele é lateral. Então vamos criar ela aqui. Ela já está já está aqui. Também é 32. E ela está a 62. Basicamente esse ponto aqui. Mas eu não vou pegar ele como referência. 62 e aqui é 32. E aí, desse ponto para cá é 25. Pronto. Então, esse daqui vai ser a referência lateral. Underline, ref, traço, site. Ok. Nenhuma dessas aqui, elas vão, digamos assim, elas vão participar da construção. Elas vão apenas servir como uma referência. Vou aplicar então a cor vermelha.
ou uma cor rosa. Isso. E eu também não preciso me preocupar com relação à rotação das circunferências, porque ela serve apenas como uma referência para mim. Então eu vou salvar e vou criar uma pastinha como grupo de referência. E eu jogo todos eles para cá. Eu posso salvar novamente e agora sim. Então, agora eu posso começar a usar o Part Design para começar a fazer a modelagem. E esse arquivo aqui, essa etapa, digamos assim, ela vai ser utilizada para fazer o modelo do Part. Então a gente pode reaproveitar, né? Reaproveitar essa parte aqui, só não vamos aproveitar o que o Part Design vai acabar fazendo. Então, vamos voltar lá para o Part Design. Então, agora o que eu vou fazer? Eu preciso criar um body. Então, vamos criar um body. E agora a gente precisa criar o sketch que vai fazer a construção de tudo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer... Lembra que eu falei que a gente vai desmontando a peça mentalmente para fazer? Então, a gente primeiro vai fazer essa parte aqui, ó. Então, ela tem 22 de distância desse ponto para esse. Raio de 16. Então, vamos criar um novo sketch. Visão frontal. Eu vou criar um slot. Então, começa daqui de baixo, vai aqui para cima. Eu vou pegar como referência aqui esse ponto. Não estou conseguindo pegar. Deixa eu fechar aqui e ver se mudando a disposição dele, ele vai aceitar. Não está aceitando. Tudo bem, então, não tem problema. Vamos entrar aqui no sketch. Aqui é 22. E o raio é de 16. Então podemos fechar. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar agora um pad nele. Então o pad total dele aqui é 12 e vou aplicar um pad de 9. E vou selecionar de novo esse sketch e vou aplicar agora um pad de 3. Só que eu vou pedir para que ele seja reverso. Pronto, então a primeira parte aqui está pronta. Agora eu preciso fazer essa parte aqui do corpo. Então temos aqui um retângulo. Ele tem 30 de altura e vai ter a espessura de 9 milímetros. Então vamos voltar para cá. Vamos escolher fazer um novo sketch, escolher agora o plano YZ. Então ele vai ter como base esse eixo aqui, ó. Então primeiro vamos fazer a espessura dele, depois vamos fazer essa parte aqui, tá? Então primeiro esse daqui. E ele tem uma, como se fosse um L. Então nós já temos essa parte aqui, agora a gente precisa fazer isso daqui. Então ele vem a 28 menos 3, então ele vem a 25. Então temos aqui a distância de 25. Da parte de cima até embaixo ele vai ter 30. Então esse aqui vai ficar ligado no eixo também. E a altura dele vai ser de 30. Podemos fechar. E agora vamos aplicar um pad nele. Então temos... Deixa eu ver, temos aqui 30 e 25. Não, mas daí está errado, não pode ter 25 aqui. Ele vai ter que ter 9.
Isso mesmo, ele vai ter 9. Vamos aplicar agora um pad, ele vai ter que ter uma largura de 94. Um pad de 94. Simétrico com 94. E agora sim, a gente vai fazer essa parte inferior. Então vamos criar mais um sketch, também YZ Plane. Deixamos aqui a view na altura do plano e a gente vai fazer a parte inferior dele. Então agora sim, então daqui para cá, ele vai ter 25. Crio um novo retângulo. E aqui a altura dele é 12. Então vamos aplicar a mesma distância que foi aplicado aqui, 94 com simetria. Bom, aqui a gente já pode aplicar esse fillet, raio de 6. Então selecionamos aqui essa edge, aplicamos um fillet com raio de 6. Ok. Então nós fizemos ela até aqui. Agora a gente precisa fazer justamente essa parede aqui, ó. Então a gente sabe que tem 10 milímetros. E ela é rente a essa parte inferior aqui, ó. Ela é rente aqui. Então vamos voltar para cá. Eu posso agora selecionar essa face, criar um novo sketch. Vou rotacionar. Vou pegar como referência então aqui e aqui. Então o que eu vou fazer? Então é da altura do eixo 30 milímetros para baixo. Então da altura do eixo 30 milímetros. Ok, então não preciso da medida, ela vai bater exatamente aqui. Então esse ponto com esse ponto. Podemos sair. E agora vamos aplicar um pad de 10 milímetros inverso, né? Quer dizer, reverso. Ele vai acabar entrando para cá. Daí a gente vai pegar esse pad e vai aplicar um mirror nele. Então, ó. Então tá batendo naqueles dois pontos que a gente já definiu. E agora, então essa parte aqui a gente já fez. Agora a gente vai fazer essa parte do braço, ó. Então, podemos pegar e deletar esse mirror e fazer um mirror só. Então agora, de novo a gente seleciona aqui essa face, vamos criar de novo o sketch. Vou reposicionar. Então basicamente agora a gente tem que colocar fazer essa circunferência ligar com essa parte aqui, né? Então vamos pegar aqui essa referência. Ele parte aqui de baixo e parte aqui de cima. Ó, o FreeCAD ele trabalha muito parecido com outros softwares de CAD. Então, por exemplo, se você selecionar, clicar e puxar da direita para a esquerda, tudo que esse tracejado passar, ele seleciona. Agora, se você fizer da esquerda para a direita, ele só vai selecionar objetos inteiros. Então, como o objeto inteiro aqui que ele está selecionando são só os pontos, é só os pontos que ele vai selecionar. Então, se eu quisesse selecionar somente a circunferência, o arco, aliás, eu faria isso. Ó. Eu puxaria para cá, ele selecionaria somente o arco. Ou da direita para a esquerda.
Então aqui eu vou fazer assim e pedir para eles se conectarem. Aplicar tangência, tanto em cima quanto embaixo. Raio de 16, porque é 32 divididos por 2. E a distância é 62. Pronto. Agora, mesma coisa, vamos aplicar um pad de 10 milímetros. Desapareceu. Vamos ver aqui o que houve. Ah, sim, claro, ele não está fechado. Reparou aqui? Desabilitar o pad. Ó, o sketch está aberto, então isso aí dá erro. Então entra de novo e fecha o sketch. Se fosse para gerar uma surface, muito provável não ia dar problema. Você pode gerar uma surface aberta. Agora, sólido tem que estar sempre fechado. Reverso. Ok. E agora vamos fazer essa parte aqui, ó. Então, vamos selecionar primeiro essa face e criar um novo sketch. Vou pegar como referência aqui. Vamos criar uma circunferência. Fechar e aplicar um pad. Eu acho que é 7 milímetros aqui. Isso, ó, 7 milímetros. Por isso que eu fiz essa linha aqui de referência. Ó, se eu diminuir um pouquinho mais, ele aparece mais. Eu tenho que aparecer só o vértice. Se eu aumentar, ele some o vértice. Então, é 7 milímetros. E aqui, mesma coisa. Seleciono essa face, crio um novo sketch. Pego o centro aqui como referência. Deixa eu desabilitar aqui o grupo de referência. E também vou aplicar um pad. Aqui, se não me engano, é 3. Isso mesmo, 3. Então, se eu diminuir mais um, ele aparece demais. Se eu aumentar mais um, ele sobe. Então, são 3 milímetros. Então, por isso que eu fiz essa referência aqui, porque eu não tenho de forma direta as dimensões. O que eu tenho aqui é apenas a largura máxima, que é 108, e a mínima, que é 68. Então, agora sim, eu posso vir aqui na árvore de projetos. Então, foi esse pad e esse pad. São esses 3 pads. Seleciono os 3 e aplico o mirror. Cancela, não são 3 não, são 4. Esses 4 pads. Aí sim aplico o mirror. Agora sim. Então a parte de cima aqui basicamente está pronta. Agora falta fazer a parte inferior. Então vamos utilizar justamente essa referência aqui. Então nós já temos isso daqui. Vamos ver a visão frontal. Eu só preciso agora jogar ele para cá. E aí sobe reto. Então vamos criar um novo sketch agora baseado nessa face aqui. Ó. Então seleciono a face e crio um novo sketch. Referência, essa extremidade e essa linha aqui. Então vamos criar aqui uma linha primeiro. Aí outra aqui e outra aqui. Vamos criar um arco. Tangenciar. Então aqui é diâmetro de 32.
Aliás, é diâmetro de 32. Então é 32 dividido por 2. Ligar esses dois pontos. Com tangência também. E 12 por 65. E aqui nós vamos aplicar então agora um pad com 10 milímetros. Então essa parte aqui, ela vai ter 10 milímetros. Reverso. Ok. Agora nós temos essa haste aqui. Ela vai ficar, ela também tem 10 milímetros e está a 11 milímetros dessa borda. Então agora a gente vai selecionar essa parte posterior aqui, ó. Vai criar um novo sketch. Então eu preciso dessa borda e dessa borda. Vamos criar então um retângulo. Vai ficar alinhado ao centro dessa circunferência. Vou pegar aqui como referência também aqui. Deixar view na altura do plane. Pronto, agora ficou melhor. Então esse carinha aqui, ó, vamos deixar alinhado ao centro. Ele tem 10. E dessa parte, essa parte aqui, ele tem 12. 11. Isso mesmo. Então, a distância da borda para cá é 11 e a espessura dele é 10. Podemos então fechar. E ele vai chegar a encostar nessa parte posterior. Então vamos aplicar um pad. Vamos escolher aqui Up to Face e vamos selecionar essa face. Pronto. Agora nós vamos ter esse cilindro aqui. Então nós temos aqui o cilindro a 5 milímetros da borda posterior. E como ele tem 50, então para cá é 45. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa face. Então daqui para cá eu vou selecionar então essa face aqui, criar um novo sketch, view, a view na altura do plane, e vou pegar essa referência aqui, ó. Ok? Então daqui para cá é 5 e daqui para cá é 45. Então aqui é 5. Acho que primeiro eu vou colocar ele para cá, melhor. 45. Reverso. Aí. Então ok. E agora eu seleciono essa face aqui, crio um novo sketch. Peguei como referência e agora vou deixar alinhado a circunferência com o vértice da referência. Daí eu vou aplicar um pad de 5 milímetros agora. Então pronto. Então a parte aqui inferior está ok. Então basicamente agora fazer as perfurações e aplicar os filings.
Então vamos começar com a perfuração frontal. Então aqui é 10 e aqui é 20. Então eu vou selecionar essa face aqui, ou simplesmente posso criar um novo sketch. Ela não vai ter problema nenhum, porque a gente vai fazer uma perfuração total. View na altura do plane. Vou pegar aqui a referência. Dez. E aqui é 20. Agora vamos aplicar um pocket total simétrico. Ok. E mesma coisa aqui. Então vamos criar um novo sketch. Vai ser lateral, YZ plane. Eu vou pegar aqui como referência esse centro. View na altura do plane. E a perfuração aqui vai ser de 20 milímetros também. Vamos aplicar um pocket, todo ele simétrico. E agora vamos aplicar os fillets. Bom, esse aqui eu acho que ele vai executar sem problemas. Seleciona aqui a borda e aplica um fillet. Aqui ele é de 3 milímetros, mas como a espessura dele é 3, então a gente vai entrar com 2.999. Ok. Então aqui ele aceitou. Deixa eu voltar, porque tem um outro fillet aqui que eu não fiz. Aqui, ó. Fillet um raio de 10. Então seleciono aqui essa borda. Fillet de 10. E seleciono essa borda aqui de novo. Essa outra borda aqui. Tem que tomar cuidado para não selecionar a face. Então, preview, ver se não deu nenhum problema na malha. Tá ok. E agora sim. Seleciono aqui a borda. Fillet. E vamos entrar com o valor de 2.999. Então, aqui deu certo. Aí nós temos outros fillets aqui. Como aqui embaixo nós temos, e aqui também, aqui é fillet de 3, vamos ver se ele vai aceitar. Então vamos selecionar aqui, salvar primeiro, seleciona aqui a borda e aplica um fillet. Ó, esse aqui é um dos problemas que o FreeCAD ele tem, ó. Então ficou completamente horrível, não tem como trabalhar. Então o trabalho com a peça ela ficou pronta, utilizando o Part Design. E aí eu vou fazer a peça utilizando o part. Só que daí eu vou conseguir fazer o fillet tanto aqui quanto interno, quanto externo, quanto interno. E esses aqui também eu consigo fazer. Que daí a gente utiliza uma outra técnica. Pode até ser utilizado também no part design, mas é mais prático fazer no part. Daí eu prefiro fazer no part. Então agora a gente vai colocar transparência, mudar a cor. Vou desabilitar a referência. E a peça está concluída. Então esse vídeo termina por aqui. Não perca o próximo vídeo que eu vou fazer essa mesma peça, daí utilizando o part. Então, espero que tenham gostado, se inscreva no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo.